Fala galera, Edu Oliveira aqui, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Voz das Arquibancadas. Estamos dando início ao nosso programa e hoje com muito assunto polêmico, né? Não poderia ser diferente, o Corinthians apresentou aí o Cuca na sexta-feira, no feriado, e deu o que falar, e tem muito assunto aí para a gente poder falar sobre o Cuca, sobre o Corinthians. Então fiquem ligados que nós vamos começar o nosso programa falando justamente sobre isso. Mas antes de darmos início a toda essa matéria, essa repercussão negativa sobre a vinda do técnico Cuca, eu gostaria aqui de lembrá-los que tem a promoção lá, o nosso sorteio, né? Sorteio esse no Instagram, que foi divulgado essa semana aí para vocês. Para participar, ainda corre que dá tempo, aí que depois do programa Voz das Arquibancadas eu vou fazer uma live no nosso Instagram para poder fazer o sorteio da camisa do Corinthians. Então é muito simples, entra no YouTube da TV São Caetano, você que está assistindo a gente agora e não acompanhou, entra no YouTube da TV São Caetano, se inscrevam, deixa um like e um comentário no nosso último programa, né, que não desse de agora, mas no último do dia 20. Deixa um comentário lá que automaticamente já está participando aí para ganhar a camisa do Corinthians, tá? Então quem não se inscreveu, corre lá que ainda dá tempo de se inscrever e concorrer à camisa do Corinthians. E aproveitar aqui também a oportunidade, né, para mandar um beijo enorme para minha mãe, Dona Fátima, Maria de Fátima, aí que fez aniversário ontem, né, e tá super feliz. Feliz pra caramba, diga-se de passagem, né? Principalmente com o Palmeiras dela, que só dá alegria pra ela, né? Ao contrário da gente aqui com o Corinthians, minha mãe só tem motivos lá pra sorrir. Ontem foi aniversário dela. Mãe, um grande beijo pra senhora, que Deus abençoe muito e dê muitos anos de vida e principalmente saúde pra senhora, tá? Um grande beijo. Na sexta-feira também foi aniversário da minha esposa, vou aproveitar aqui também para mandar um beijo pra minha esposa Adriana, e que fez aí também aniversário, família toda aí comemorando aniversário. No dia 10 de maio é o nosso, hein? Mas vamos seguir aí com o programa, que tem muita coisa para falar. E vamos dar início ao Corinthians, vamos falar do Corinthians. O Cuca foi apresentado na sexta-feira e mediante a protesto, né, da torcida feminina do Corinthians, mas a gente vai mostrar o passo a passo para vocês. Tem uma imagem aí do Cuca com a camisa 10 do Corinthians, tá aí, ó, camisa 10, que estão de sacanagem, né, da camisa 10 pro Cuca, e o Cuca foi apresentado e tem a fala do Cuca sendo questionado sobre o escândalo que aconteceu em Berna em 1987, para quem não sabe aí, ou na verdade todos já estão sabendo, porque isso repercutiu em todos os sites aí, mídias, canais de televisão. Em 1987, o Grêmio fez uma excursão para jogar na Suíça e o Cuca e mais 3 jogadores do Grêmio foram acusados de estupro contra uma garota de 13 anos. E aí o Cuca vai falar agora sobre isso, porque foi questionado na coletiva. E depois, na sequência, a gente vai mostrar para vocês o protesto das torcedoras do Corinthians em frente à porta do CT, e tem uma matéria aí que nós separamos para vocês, para quem ainda tem dúvida do que aconteceu e se o Cuca está falando a verdade ou não, que para mim não é verdade. Para mim, eu não acredito nas palavras do Cuca, e depois eu vou explicar para vocês o porquê, porque ele entra em contradição na entrevista coletiva dele, mas aí eu vou me manifestar depois. Acompanha aí o que o Cuca falou na apresentação dele do Corinthians. É um tema que ocorreu há 37 anos atrás, né? Em 1987, eu fazia não sei ao certo. Eu era emprestado do Juventude ao Grêmio, eu devia estar no Grêmio uns 15 ou 20 dias, fiquei uma semana para tirar o passaporte, e tenho muita vaga lembrança de tudo o que aconteceu, porque é muito tempo. E nessa lembrança que eu tenho, eu tinha 23 anos na época, nós iríamos jogar uma partida e pouco antes subiu uma menina para um quarto, e o quarto era o que eu estava, junto com mais 3 jogadores, que era um quarto duplo, né? 2 camas de casal de um lado, fazia um L, pegava 2 camas do outro. Essa foi minha participação nesse caso. Eu sou totalmente inocente, eu não fiz nada. As pessoas falam que houve um estupro, houve acho que um ato sexual, que é o que eu mais...
adoro e amo na vida, que não estava, como que eu posso ser condenado pela internet, que no mesmo momento que te pune, te julga, te pune? Sou marido, sou filho. Eu quero que elas estejam cada vez mais protegidas. Eu quero poder ajudar dentro disso. Por isso eu estou aqui, num clube que tem mais torcedoras. 53% da torcida é feminina. Um time que tem a causa aí. Eu até escrevi o nome da causa, como é que é? Respeita as minas. Eu venho a ter um protesto. Lógico que é cabido o protesto, dentro de tudo que é lido e passado, mas é isso. Tem repórteres, pessoas, eu já discuti com eles, Cuca, você deve uma desculpa para a sociedade. Por que eu devo uma desculpa para a sociedade? Do que eu devo uma desculpa para a sociedade? Se eu não fiz nada, por que eu devo uma desculpa para a sociedade? 2 anos e meio depois desse caso, eu fui jogar ali do lado, em Valladolid, na Espanha. Nunca teve consequência nenhuma. A vida passou 37 anos. Nos últimos 2 ou 3, ela mudou de uma forma melhor, muito melhor. Essa causa que está existindo, eu quero abraçar também, até por proteção da minha família, das minhas meninas, da minha mãe, da minha irmã, da minha mulher. Né? E tudo isso, sabe, machuca muito. A mim me machuca muito. Mas, do fundo do meu coração, pode ter protesto, pode ter o que for, não é maior do que a minha vontade de estar aqui. Se ele tivesse me dado o que fosse por mês, eu já falei para ele, eu vinha, porque eu sinto que aqui eu posso desenvolver o meu trabalho, que a condição é boa, que eu conheço o lugar, e era o único grande de São Paulo que não tinha trabalhado. Eu tinha uma vontade enorme de estar aqui, e estou, e vou dar o meu máximo para poder fazer esse time jogar. Tá aí a entrevista do Cuca. Eu vou pedir até para o Eric fechar aqui na outra para mim, por favor, Eric. Fecha aqui na outra câmera, obrigado. Vamos por partes, né? Primeiro o Cuca falou que ele jura pela coisa que ele mais adora na vida, que é Nossa Senhora Aparecida. Primeiro a gente só tem que adorar a Deus, mas eu não vou entrar nesse mérito aí de religião, questão de ninguém, mas eu só adoro a Deus, tá? E outra coisa, você vem para um clube como o Corinthians, cara, você não sabe nem a causa das meninas, você precisou anotar lá, que você ficou assim, ó, olhando para baixo para ler. Respeita as minas, você veio para o clube sem saber nem a causa, aí você precisou anotar para poder falar. E você, Cuca, você tá de palhaçada quando você fala que você não fez nada. Você não fez nada, meu irmão, você foi julgado, tá? Você foi julgado e a gente vai mostrar a matéria aí onde você foi julgado, que a polícia suíça, lá nos laudos da polícia, foi comprovado, tá? Que teve sêmen da sua parte lá nos laudos. E aí quando você vem na entrevista coletiva falar que depois você voltou a jogar lá do lado na Espanha, a Espanha não é Suíça, meu irmão. Na Suíça você não voltou, porque se você tivesse voltado na Suíça, você teria sido preso, porque você e você participou junto com os jogadores do Grêmio na ocasião. E a gente vai mostrar isso na matéria. Tá? Então não vem com esse seu papinho furado de que você não fez nada. Você tem que ter respeito. E a diretoria do Corinthians é a maior culpada de ter trago você para a equipe do Corinthians. Tá? Jogou a democracia corintiana no lixo. Jogou a história das meninas no lixo, porque é muito bonito o seu presidente Duílio vir a público falar, nós abraçamos a causa, as mulheres sempre vão ter importância. 53%, meu irmão, da torcida do Corinthians é o público feminino. Num país que a cada 8 segundos mulheres são estupradas, violentadas, num mundo que nós vivemos totalmente machista, você entendeu? Com vários tipos de preconceito. As meninas da torcida do Corinthians foram na porta do CT fazer protesto, e o que teve de homem mandando mensagem em redes sociais, em programas esportivos aí, xingando as meninas, falando que as meninas tinham que lavar louça, tinham que lavar banheiro, mandando ir cozinhar feijão. Mostra o preconceito contra as mulheres. E eu vou falar mais. Hoje, graças a Deus, eu trabalho numa emissora que é a TV São Caetano, que é uma baita de uma TV, onde a nossa presidente é uma mulher, diga-se de passagem, uma mulher muito honrada, uma mulher muito séria,
onde dentro da TV São Caetano trabalham mais mulheres do que homens, programas femininos que nós temos aqui na TV, onde a mulher ganha o seu espaço e a mulher não pode ser tratada dessa forma, não pode ser desrespeitada como um monte de homens fizeram aí na porta do CT do Corinthians, na porta não, perdão, na internet, esculhambando com essas meninas que foram reivindicar um direito que é delas, porque o Cuca não representa a torcida do Corinthians. O Cuca não representa o torcedor corintiano. E o seu Duílio Monteiro Alves é o maior culpado disso daí. Porque é um banana, é um presidente omisso, um presidente covarde e tem puxa-saco aí na televisão, apresentador de programa esportivo que vive lambendo o Duílio falando que ele é o melhor presidente da história do Corinthians. Você tá de brincadeira, meu irmão, falar um negócio desse. Usar o seu programa para falar que o Duílio é o maior presidente da história do Corinthians, está de brincadeira. Esse mesmo apresentador aí que chamou o Robinho de estuprador, que chamou o Daniel Alves de estuprador, mas quando foi o Cuca, ele não usou o mesmo critério. Então você precisa ter coerência no que você fala. Você precisa ter coerência assim, quando você se refere às pessoas, porque é muito fácil. E aqui ninguém está defendendo o Daniel Alves e Robinho, não. Muito pelo contrário. Tem que ser punido pelas coisas que fizeram, sim. Só que aí você não vem usar o mesmo critério pro Cuca porque é seu amiguinho. Aí o Cuca virou santo, e aí você ainda induz que não foi a maior parte da torcida do Corinthians que protestou, querendo dizer, foi a minoria. Você tá de brincadeira. Eu não vou citar seu nome aqui, porque eu também não vou correr o risco, de repente amanhã depois de cair querendo levar processo. Mas eu só acho que você, e você sabe quem é. Você tem que ter coerência no que você fala. Você tem que seguir uma linha de raciocínio. Se o Daniel Alves errou, o Daniel Alves errou. Se o Robinho errou, o Robinho errou. Mas também falasse do Cuca. Tá? E aí fica lambendo o Duílio e depois querendo aí, ó, colocar o amiguinho para fazer parte da diretoria de candidatos aí. E aí, como as pessoas não aceitam, vem lamber o Duílio. Olha, eu vou ficar aqui na minha, porque se eu for falar, meu irmão, eu vou falar 1 hora só de programa. Respeito muito como jogador. Respeito muito essa pessoa como jogador, que pra mim sempre falo que é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, mas como comentarista foi muito mal. Principalmente ao defender o Cuca. E vir induzir as pessoas que não foi a maior parte do Corinthians. Desrespeitou todas as mulheres, meu irmão. Desrespeitou o respeito às minas, a democracia que o pai do seu Duílio ajudou a construir, foi toda jogada no lixo com a apresentação desse técnico covarde, tá? Que é um covarde pra mim, jamais deveria estar no Corinthians e eu jamais vou aceitar esse cara no Corinthians. Mas eu vou colocar pra vocês agora a matéria, pra vocês entenderem o caso, pra ver o que o seu Cuca falou na entrevista, que ele não fez nada, que ele é um santo. Uma menina que só tinha 13 anos, e essa mesma menina, e não vem vocês aí depois falar, ah, mas a moça deu entrevista que não reconheceu, o Cuca é os cambal, meu irmão, porque quando aconteceu o ato lá atrás, a moça foi na delegacia, ela fez o boletim de ocorrência, e 2 jogadores do Grêmio, e aí tem a matéria aí, vocês vão ver, foram acusados, e um deles é o seu Cuca, pra ele vir falar que não fez nada, que eu tenho esposa, tenho filhas. Aí você não fez nada, meu irmão. Você tá de brincadeira com a história do Corinthians. Você tá de brincadeira com a torcida do Corinthians e tem muito corintiano que comprou a sua. Porque aí já não se trata mais de futebol. Se trata de respeitar as mulheres. E principalmente uma criança que lá atrás tinha só 13 anos e vocês cometeram essa situação porque tem a matéria e a própria polícia suíça encontrou sêmens do Cuca lá, e não sou eu que estou dizendo, é a matéria, tá? Não é o meu achismo, porque eu não estava lá em 1987, era uma criança, mas a polícia te condenou, ou a polícia inventou que você participou, aí você vem falar que não fez nada, você está de brincadeira. Coloca pra gente, Eric, para que quem esteja em casa aí nos acompanhando,
ver como foi essa história, o passo a passo. Tem até uma entrevista da mãe do zagueiro Henrique, que jogou no Corinthians, que muitos falam, o Henrique jogou no Corinthians e não foi contestado. Onde a mãe do Henrique lá atrás falou que a culpa era da menina de 13 anos. Vocês estão de brincadeira. Coloca aí o documentário, por favor, a entrevista aí, a matéria, pra gente poder acompanhar e quem tá em casa poder acompanhar, por favor. 30 de julho, uma garota suíça de 13 anos chamada Sandra Pfaffli entra escondida no Hotel Metrópole, em Berna, onde a delegação do Grêmio estava hospedada. Acompanhada de 2 amigos, ela queria uma camiseta do tricolor como recordação e bate na porta do quarto 204, um dos reservados para os jogadores. Nele estavam o zagueiro Henrique Etches e o goleiro Eduardo Hamster, o ponta Fernando Castoldi e o meia Alex Stival, o Cuca, que passavam pelo corredor na hora, perceberam a movimentação e foram ver o que estava acontecendo. A porta então se fecha. Os 4 jogadores e a garota entram no quarto, mas os amigos dela não. O que aconteceu em seguida foi parar nas páginas policiais e na justiça suíça, e até hoje é rodeado de mistério e de versões. Horas depois, a garota foi até uma delegacia próxima ao hotel e prestou depoimento contra os atletas. Ela disse que tinha ido até o quarto pedir uma camisa e que na sequência eles teriam expulsado os colegas dela e depois a estuprado por cerca de 30 minutos. Mas, apesar da acusação grave, muita gente em Porto Alegre não acreditava que eles seriam capazes de cometer esse crime. Inclusive, culpavam a garota de 13 anos, a Sandra, caso algo tivesse acontecido, como falou a mãe do zagueiro Henrique para a TV Globo na época. Eu acho, assim, que uma menina de 14 anos, fosse minha filha, não sairia, assim, né, no meio dos hotéis por aí, com os rapazes, ficaria em casa, então, se fosse acompanhada com os pais, né? Quisesse festejar, né? Eu acho assim que a culpa, no caso, seria mais dela do que deles. Com a pressão da imprensa e da diplomacia brasileira, e também com o pagamento de uma fiança pelo Grêmio, os 4 jogadores foram liberados. Na volta para o Brasil, eles foram recebidos com festa no aeroporto, onde alguns torcedores ainda gritavam palavras contra a menina de 13 anos. Apesar da liberação e de terem sido reintegrados para o elenco normalmente, o processo continuou na justiça suíça. 2 anos depois, em agosto de 89, o Tribunal de Berna definiu a sentença. Cuca, Henrique e Eduardo foram condenados a 15 meses de prisão por violência sexual. Fernando foi absolvido na acusação e, por ter sido cúmplice do crime, foi condenado a 3 meses de cadeia. Um deles teve relação consentida. Os outros, como não houve uma prova definitiva e, na verdade, não mantiveram relação, foram condenados por estarem ali, explicou em 2021 para o UOL o cara que era advogado do Grêmio lá atrás naquela época, Luiz Carlos Martins. Foi ele quem representou os jogadores no Tribunal de Berna quando a sentença foi definida, mas os jogadores nunca cumpriram a pena e a sentença prescreveu depois de 15 anos. Aí, vocês acompanharam, vocês prestaram bem atenção na matéria? O que a mãe do Henrique falou lá atrás, eu nem sei se essa senhora está viva, porque foi tanto tempo, né? Mas se não tiver, que Deus a tenha, e se tiver, que vergonha, né, que a senhora falou lá atrás, né? Culpar a menina de 13 anos, que a culpa foi mais dela do que dos jogadores, isso aí é inadmissível. E aí tem torcedor que ainda compra essa ideia e que escuta e fala, é verdade, o que a menina de 14 anos está fazendo lá? Se dane, meu irmão, ela poderia estar lá sem os pais, com os amigos, como ela estava na época, ela poderia estar lá no hotel sozinha. Isso não significa que ela deveria ter sido estuprada. E ali o próprio advogado do Grêmio lá atrás falou e confessou que um dos jogadores participaram sim. E aí o seu Cuca na entrevista falou, o que eu fiz? Eu só tava ali, está de brincadeira, meu irmão. E é por isso que as torcedoras do Corinthians também estão revoltadas. Porque você não representa a torcida do Corinthians. Tá? E eu vou pedir aqui, ó, um pedido meu, como amigo e como torcedor corintiano, ao Augusto Melo, que é um cara que a gente gosta demais e que a gente tem certeza absoluta que é o cara mais forte e preparado para estar na frente da presidência do Corinthians. Eu vou te pedir, Augusto Melo, se esse cara ainda estiver treinando o Corinthians, quando você assumir, que seja a primeira coisa que você faça, manda embora! Manda embora! Manda embora, você pode ter certeza que a torcida do Corinthians feminina tá do seu lado e vai te apoiar. Manda esse cara embora, porque é inadmissível esse cara ser técnico do Corinthians. Ele tem contrato até novembro. Se você ganhar, Augusto Melo, esse cara estiver lá, manda embora. Manda embora, porque ele jamais vai representar a torcida do Corinthians. É um mentiroso.
Isso que ele é, um mentiroso que usou a coletiva para falar que não fez nada. E um monte de gente acreditando nessa papagaiada dele. Onde ele fala que não fez nada e depois ainda vem falar que jogou ali do lado. Meu irmão, Espanha é um país, Suíça é outra. Tá? Argentina também é aqui do lado, meu irmão. Se eu fizer qualquer coisa aqui no Brasil e for jogar na Argentina, eu não posso usar que eu estava ali no Uruguai, no outro país do lado. Se você fosse para a Suíça, você era preso. Porque tem aí também uma ilustra aí, onde a polícia tá lá escrito. Tem aí o Eric, depois vai mostrar pra gente onde tá escrito. Você foi condenado e foi encontrado esperma seu sim, tá? E aí você vem falar que não fez nada, meu irmão. Você tá de brincadeira. Respeita as minas. Respeita a história do Corinthians. Respeita a história do maior clube do Brasil. De um clube que sempre lutou pela sua democracia. E aí o seu Duílio Monteiro Alves joga tudo no lixo, trazendo esse cara que jamais deveria ter vindo para ser técnico do Corinthians. E se vocês aí na internet também quiserem encher minha rede social lá para falar, fale o que vocês quiserem. A gente sempre vai ser a favor, sim, das mulheres. Principalmente nesse caso. Jamais vamos ser coniventes com estupro, com agressão, com violência contra a mulher, contra a criança, contra quem quer que seja. Você entendeu? Principalmente num país em que mulher é massacrada. O programa Voz das Arquibancadas, meu amigo, ele sempre vai defender a causa aqui. Principalmente a causa das meninas, que tem elas aí fazendo protesto. Coloca pra gente aí na porta do CT na sexta-feira. Fora do Timão, Cuca! Fora do Timão, Cuca! Fora do Timão, Cuca! Fora do Timão, Cuca! Fora do Timão! Ei, Cuca! Vai se o Coringão não precisa de você! Ei, Cuca! Vai se o Coringão não precisa de você! Vai quebrar se o Cuca não vazar! Olê, olê, olá, o que? O pau vai quebrar! Se o Cuca não vazar! Olê, olê, olá, o que? O pau vai quebrar! Brincadeira! Lugar de Jack é dentro da cadeia! Alô, Duílio! Sem brincadeira! Lugar de Jack é dentro da cadeia! As fotos, as imagens das meninas que fizeram um protesto super pacífico, mostrando sua indignação. Tem mais fotos aí das meninas aí, ó, fora Cuca, respeita as minas, não estuprem o Corinthians, time do povo. Então esse foi o protesto aí, as meninas aí, ó, Corinthians contra o machismo, movimento toda poderosa corintiana, Jack não, tá aí o protesto das mulheres. Essas mulheres que foram atacadas na internet, como eu falei aqui no começo do programa, um bando de machista aí, ó. Você entendeu? Que xingaram. Eu sempre fui crítico a várias questões da mulher, principalmente dentro de torcida organizada. Eu sempre me posicionei contra uma série de coisas, tá? Eu sempre me posicionei contra porque acho que tem que ter sim uma valorização das mulheres dentro, não só no futebol, onde elas quiserem, mas como o assunto é futebol, tem que ter sim uma valorização das mulheres, elas têm que ter opinião, elas têm que se expressar sim, mas tem mulheres também que jogam tudo no lixo, aquilo que muitas vezes as outras estão lutando uma vida para conseguir respeito com atitudes miseráveis, com atitudes medíocres. Mas nesse caso aí, tá? Torcedores vim chamar as meninas de vai cozinhar feijão, vai lavar banheiro, vai lavar copo, como eu vi nas redes sociais lá, e um monte de torcedor, inclusive algumas mulheres compactuando com isso. Que aí você mata tudo de vez, né? Quando você vê uma mulher que deveria abraçar a causa e se posicionar na dor que as meninas estão sentindo, vem lá na internet e criticam, né? Porque na internet tem um monte de juiz, né? Agora você faz algo, é os juízes da internet. Os mesmos que te condenam são os mesmos que amanhã vêm te elogiar. Então, por isso que eu não ligo muito para essa coisa aí de rede social. O que eu falo aqui, eu tento representar aquilo que é a voz do torcedor. E eu tenho certeza que todas, sem exceção, torcedoras corintianas que estão acompanhando o nosso programa, concordam com o que eu estou falando porque lutaram pela mesma causa. Agora, quem quiser discordar também tá tudo certo, eu não sou o dono da verdade não, mas meu posicionamento eu vou ter, sempre,
Sempre. Quando acertar a diretoria, nós vamos elogiar também. Quando erra, a gente vem descer o cacete aqui. Mas é só o que essa diretoria do Corinthians faz, o Duílio, errar. Ano após anos aí, ó, erros grotescos, o seu Duílio vai ser marcado como o pior presidente da história. O pior presidente que jogou a história das minas no lixo, trazendo o Cuca. Tá? Então, tem que ter respeito, sim, pelas mulheres. E tem aí também uma ilustra... Ô, Eric, coloca pra gente onde a polícia suíça, que tem o relato lá que a polícia suíça condena o Cuca. Coloca pra gente aí, por favor. Tá lá, ó. Perícia apontou vestígios de espermas de Cuca em vítima, disse jornal suíço. Treinador do Corinthians que se diz inocente, tá? Que de inocente não tem nada, foi condenado em 1987 por atentado ao pudor com uso de violência. E aí a matéria segue, tem uma outra parte aí da matéria. Aí, ó. Apresentado na sexta-feira, dia 21, como técnico do Corinthians, Cuca se disse inocente sobre acusação de estupro contra uma jovem de 13 anos na Suíça, em 1987. O técnico, no entanto, foi condenado junto com mais 3, então, jogadores do Grêmio por atentado ao pudor com uso de violência. Em 1989, do julgamento, o tradicional jornal suíço Der Bund, eu acho que é assim a pronúncia do jornal, fundado em 1850, em Berna, publicou que a perícia encontrou vestígios de esperma de Cuca e outro jogador no corpo da menina. O relatório forense posteriormente mostrou vestígios de esperma dos 2 jogadores, Alex e Eduardo. Alex é o Cuca, para quem não sabe. Alex é o Cuca, no corpo da menina. Diz o trecho da matéria publicada em 16 de agosto de 1989. A história foi revelada inicialmente pelo blog de Juca Kfouri. Alex é o nome de Cuca. Pode voltar aqui para mim, Eric. Obrigado. E aí o seu Cuca vem na entrevista coletiva falar que não fez nada, meu irmão. Então o jornal suíço é mentiroso, a polícia da Suíça é mentirosa, os peritos são mentirosos. E aí você vem e fala que não fez nada, que você precisa olhar para baixo aqui para falar, deixa eu ver o projeto, até anotei aqui o nome, o projeto é Respeita as Minas. Você tá de brincadeira, meu irmão. Você já deveria ter vindo para a coletiva sabendo do projeto, sabendo de tudo. E aí vem falar para mim que não fez nada, que é inocente. Vocês estão de brincadeira. E aí vem apresentador de televisão defender o Cuca, usar a audiência que tem para iludir a torcida do Corinthians falando do Cuca. Ah, cada um pode ter a opinião que quiser sobre o Cuca e tal. Só que com Daniel Alves não foi assim, né? Só que com o Robinho não foi assim, né? Com o caso Bruno da Elisa Samúdio não foi assim, né? E digo novamente, todos estão errados e tem que ser punido sim, como o goleiro Bruno foi. E aí vem, irmão, então seja imparcial, não fale de ninguém, tenha mais coerência nas suas questões aí que você fala, você entendeu? Seja firme, se é com um tem que ser com todos, você deveria ser o primeiro que aí se diz corintiano pra caramba, você deveria ser o primeiro a vir a público e falar a favor das mulheres, a favor da torcida do Corinthians. E aí você vem fazer média porque é seu amiguinho, que segundo aí informações aí de jornal que circularam também, que eu não sei se é verdade, você foi até consultado pelo Duílio para saber o que você achava do Cuca no Corinthians. Tá de brincadeira, meu irmão. Você não é dirigente, você não é conselheiro. Tem que ser consultado. Se foi verdade ou não, não sei. Em cima do que a matéria falou. A Gaviões foi a favor aí do Cuca, que é outro desrespeito. Foi uma decepção total ser a favor da contratação desse cara. Só que graças a Deus a camisa 12, que é a maior torcida do Corinthians, foi contra. E é maior, e quando a gente fala maior, não é só número não. Ah, é maior porque a determinada tem 1 milhão, a outra tem 500 mil. Às vezes você é grande nas atitudes. Às vezes você é grande nos seus posicionamentos. Às vezes você se torna grande tendo uma grande atitude. E foi o que a camisa 12 fez.
A camisa 12 se posicionou contra. Parabéns, camisa 12. Parabéns, torcida do Corinthians. Parabéns aos diretores, ao presidente lá, ao Bob, ao vice Lucas, ao Ivo, diretor-geral lá da camisa 12. Parabéns a todos que se posicionaram contra esse cara no Corinthians. Vocês têm nosso respeito. Camisa 12 é gigante, é grande. Basta ver em 1990, lá final contra o São Paulo, olha lá as imagens do Morumbi, quem predominava no Morumbi? Camisa 12, meu irmão. Camisa 12 que é gigante, gigante, e sempre vai defender essas causas. E eu não poderia esperar algo diferente da camisa 12. Parabéns, camisa 12, pelo posicionamento, por se manifestar contra esse cara no Corinthians. E aí a gente vai mostrar agora aí, deixa eu ver até aqui, que até eu agora aqui também me perdi no meu roteiro, tá? A gente vai mostrar aí, já é o Corinthians, né, Eric? Já é o Corinthians, né? Acho que tem aí o Corinthians aí, que foi o jogo. Ah, tá, obrigado, Eric, obrigado. Outra coisa importantíssima, obrigado aí, o Eric colocou pra gente. Jogadoras do Corinthians se manifestam sobre Cuca, respeita as mina. Não é uma frase qualquer. Técnico Arthur Elias e todas as atletas do elenco feminino compartilharam nota durante o jogo do time masculino com Goiás. Jogadoras do Corinthians usaram as redes sociais na noite deste domingo para se manifestar a respeito da contratação de Cuca, condenado pela Justiça Suíça por estupro em caso que ocorreu em 1987 em Berna. Enquanto o time masculino enfrentava o Goiás em Goiânia, terminou derrotado por 3-1, porque só perde esse time. Desde que eu cheguei na TV São Caetano, eu não consigo falar um jogo que o Corinthians tenha ganho, só perde. Todas as atletas do elenco feminino e o técnico Arthur Elias publicaram em suas redes sociais o mesmo texto com fundo preto destacado, comprometimento do Corinthians. Cadê? Obrigado, Eric. Olha lá. Estar em um clube democrático significa podermos usar a nossa voz, por vezes de forma pública, por vezes nos bastidores. Respeita as minas, não é uma frase qualquer. E, acima de tudo, um estado de espírito, um compromisso compartilhado. Ser Corinthians significa viver e lutar por direito todos os dias. Todos os dias. Parabéns, meninas do Corinthians. Parabéns. A Gabi Zanotti lá também que fez, também estava ali também liderando essa nota aí, junto com o técnico Arthur Elias. Parabéns. Parabéns, meninas. Vocês que vêm sendo tão prestigiada nos jogos do Corinthians, estádio lotado no futebol feminino, o tanto de mulheres que abraçaram vocês com carinho. Muitas vezes mais público aí feminino do que em determinados jogos aí de time grande aí dentro da cidade de São Paulo. Tem mais público feminino vendo o jogo do Corinthians feminino do que time grande aí da Série A que leva suas torcidas. A torcida feminina do Corinthians é maior que a torcida do Santos, por exemplo, na Vila Belmiro. E aí como que essas mulheres não vão ser representadas? Então não dava para esperar algo diferente de vocês, meninas. Parabéns. Não foram omissas porque jogam no Corinthians e porque tem um pateta lá como presidente, um fantoche que é o seu Duílio. Se manifestaram a favor e abraçando a causa. Parabéns! Parabéns! Que outras tantas mulheres possam ter visto isso e ter abraçado a causa. Enquanto o Cuca for técnico do Corinthians, ele pode ganhar, meu irmão, quarta-feira lá do Remo, do Palmeiras, porque infelizmente o futebol é isso, né? É isso, né? Se ganha 2, 3 jogos, se ganha do maior rival, se é campeão, acabou, ninguém fala mais nada, né? Dane-se, né? Dane-se o caso, dane-se as meninas, mas não, o programa Voz das Arquibancadas, a partir desse dia de hoje, tá? A partir desse dia de hoje, dia 24 de abril, cara, a gente, até a demissão do Cuca, ele pode ganhar 50 jogos no Corinthians, até a demissão do Cuca, nós vamos ser contra ele. Eu vou ser contra o Cuca. E eu não vou vir aqui me posicionar baseado em resultados. Porque, meu irmão, não se trata mais de futebol. Se trata de respeito às mulheres. O futebol foi colocado em segundo plano. Desonrou toda a história da torcida do Corinthians. Da democracia corintiana, dos respeitos às minas. Foi tudo jogado no lixo. Então, enquanto esse cara for técnico do Corinthians, a gente vai pra dentro dele, até ele pedir pra ir embora.
Como ele disse, pode ter o protesto que for que eu não vou. Vamos ver se você vai aguentar. Porque ontem você já tomou uma pancada de 3, mostrando que é um técnico comum. Você entendeu? E você, seu Cuca, você jamais vai ter meu respeito. Porque eu não respeito um cara como você. Eu não respeito um cara que fez o que fez com uma criança de 13 anos. Você jamais vai ter meu respeito. Eu não vou vir te desrespeitar aqui. Eu não vou vir aqui te insultar, te agredir com palavras. Tudo que eu estou falando aqui é em cima da matéria que foi mostrada aí pro torcedor. Não é algo da minha cabeça. E principalmente do que a polícia suíça comprovou. Que você disse que não fez nada. As camas eram em L. E aí eu não fiz nada, porque eu devo uma sociedade, um pedido de desculpas para a sociedade. Você deve sim, um pedido de perdão, primeiro lugar para Deus, porque é o único que tem a capacidade, a bondade, o coração maior do que tudo nessa vida para nos perdoar. Tá? Mas você deve perdão acima de tudo a Deus e depois as mulheres sim, tá? Como você disse que tem filhas, eu queria ver se fosse ao contrário e longe da gente aqui torcer pro mal da sua família. Muito pelo contrário, que Deus abençoe a todos. Mas eu queria ver se fosse com a sua filha ou com a filha de qualquer um que está aí assistindo, 13 anos de idade, se tivesse um cara como esse daí, acusado de ter abusado da sua filha, se você iria aceitar esse cara depois do seu lado. Quem perdoa é Deus, a gente tem que ter a bondade sim de perdoar, porque somos falhos, erramos, tá? Mas num caso como esse, você vir falar que não fez nada, você tá de brincadeira. Tá de brincadeira, e principalmente a diretoria do Corinthians. Tem aí, Eric, a nota da... Não, vamos colocar os gols lá do Corinthians e Goiás, e depois o protesto da torcida já contra o time, contra o Cuca e a nota da camisa 12 se posicionando. Acompanhe os gols da vitória do Goiás, 3-1, massacrou o Corinthians no segundo tempo e mostrou que o Corinthians é um time apático, covarde. O mesmo Goiás que voltou de viagem chegou praticamente na sexta para o sábado de madrugada, porque jogou a Taça Sul-Americana. E aí enfrentou o Corinthians de igual para igual e meteu 3. Mostra o quanto esses jogadores são medíocres, o quanto o seu Gil é um jogador, ex-jogador em atividade, seu Paulinho, ex-jogador em atividade, tá? Um monte de jogador, ex-jogador aí que não representam mais a história do Corinthians. Coloca os gols do Goiás e na sequência a gente volta para falar mais da derrota do Corinthians e da nota da camisa 12. Acompanha aí os gols. Esse aí já foi o gol de empate do Goiás. Gol de empate do Goiás. Gol de cabeça. Gol do Corinthians a gente não tem, as imagens foram cedidas pela TV Goiás. E aí foi o gol de empate do Goiás. Que ali a torcida do Corinthians, ali mesmo após sofrer o gol, canta, né? Como sempre canta. Tá aí o segundo gol de cabeça do goleiro de 2 metros que não consegue sair do chão. Que aí quando vai criticar ele ainda vem tratar a imprensa com arrogante. Tá? O segundo gol, um goleiro de 2 metros que não sai do chão, que não sai, que a bola é cruzada, ele não consegue sair do gol. E é só gol de cabeça que essa equipe vem levando. Mostra o quanto essa zaga é horrível, com Gil, Balbuena. E aí o terceiro gol do Apodi, 36 anos, limpou ali o Duqueiroz, bateu para fazer o terceiro gol do Goiás. Apodi, 36 anos, fez o que quis no meio da zaga ali do Corinthians. Tá aí o gol do Goiás, a vitória do Goiás merecida, 3-1. E mostra a realidade desse time, mostra a realidade desse clube, mostra a realidade, o quanto esses jogadores são medíocres. Gil, vai embora do Corinthians, você é um ex-jogador em atividade. Balbuena já deu, vai embora do Corinthians, meu irmão, é um ex-jogador em atividade. Paulinho é um ex-jogador em atividade. O Duqueiroz já tá indo embora aí, ó, daqui a pouco tá lá no Zenit, é mais um também que tá indo embora aí. O seu Cássio tem que ser mais humilde, vem falhando nos gols do Corinthians, como falhou no gol do Ituano. Como falhou em outros jogos do Corinthians. Ontem um goleiro de 2 metros de altura que não sabe sair do gol, meu irmão. Que o cara cabeceia a bola, você está deitado no chão. É outro que não está acima do Corinthians. Que tem uma história enorme do Corinthians, mas não dá também mais para ficar vivendo de vitória.
Cara, como eu queria ter visto o Luxemburgo, e quero ainda ver um dia o Luxemburgo no Corinthians, pro Luxemburgo meter o pé na porta, porque o Luxemburgo é o único cara que coloca esses caras pra fora. Essa panela de ex-jogadores em atividade, que não representam a camisa do Corinthians, que faz o torcedor corintiano sofrer ano após ano, com partidas melancólicas, com futebol desastroso, com um time medíocre desse. Então não dá mais para aceitar isso daí. Tem aí, ó, a torcida do Corinthians protestando. Depois a gente vai colocar aqui o Cuca falando, tem o Duílio falando, mas vamos mostrar aí a torcida do Corinthians protestando e depois a nota que a camisa 12 soltou contra o Cuca. Coloca a torcida do Corinthians protestando. Tá aí o protesto da torcida do Corinthians e a nota da camisa 12. Olha aí, fiel torcida jovem camisa 12. Viemos a público manifestar nossa total repulsa a uma das maiores vergonhas que o Corinthians acaba de nos impor, que é a contratação desse treinador. Nossa história jamais pode aceitar uma pessoa com crime hediondo, condenado em trânsito e julgado, e que não cumpriu sua pena de 15 meses entre seus quadros de funcionários. O Corinthians foi fundado para ser o clube dos excluídos, dos pobres, que abraçou muita gente. O que está em jogo é a reputação de um dos maiores movimentos sociais desse país. Não aceitamos que esse treinador use a camisa da democracia corintiana, tão representativa em nossa história. Duílio, honre a história que seu pai construiu como presidente da democracia corintiana e desfaça essa besteira histórica que você acaba de divulgar. Essa foi a nota da torcida, e aí entra naquilo que nós falamos, né? Parabéns, camisa 12, por ter se posicionado da forma mais sensata. E o seu Duílio, que nem o nome do pai dele ele conseguiu honrar. O fantoche, que para uns aí é o maior presidente da história do Corinthians. É porque te beneficia, né, meu irmão? Você nunca... Mano, um cara que fala isso, de verdade, você não é corintiano, velho. Você não é corintiano. Você é um personagem. Você é um personagem. Corintiano que é corintiano, rapaz, iria se posicionar de uma forma, principalmente defendendo. E aí eu não tô pedindo para que você viesse julgar, condenar o Cuca, não, mas falasse a verdade, mostrasse a matéria com os fatos e deixasse o torcedor se posicionar. Eu nem quero mais perder tempo falando desse cara, porque de verdade, para mim já tá perdendo totalmente o respeito. Cara que não tem coerência nos seus comentários. E a torcida do Corinthians, parabéns, camisa 12. Parabéns por se manifestar dessa forma incrível que vocês se manifestaram. E vamos nessa causa juntos, até esse cara ser mandado embora do Corinthians. Coloca aí a entrevista do Cuca falando após a partida e o Duílio também emenda aí os dois pateta falando aí. As impressões, por favor. Boa noite. Eu acho que o jogo foi justo a derrota. Em poucos momentos do jogo a gente foi superior, bem pouco. Acho que começamos muito aquém do que poderíamos e deveríamos. Eles começaram melhor o jogo, 15, 20 minutos, fizemos o gol, melhoramos. Poderíamos e pensamos que íamos tomar conta do jogo e eles nos trouxeram muito problemas
principalmente pelo lado direito, onde a gente já tinha feito uma dupla marcação com o Barleta e com o Fábio, e mesmo assim não foi suficiente. Em umas dessas bolas pelo lado eles fizeram o cruzamento, acabaram empatando o jogo, e no segundo tempo eles foram melhores, né? Eu senti que o time não tinha velocidade pelos lados do campo, então nós tentamos no segundo tempo a velocidade com o Roger Guedes por um lado e com a entrada do Pedro por outro, trazendo o Juliano para ser o meia armador, com a saída de segundo homem do Fausto Vera, mas não conseguiu. Então nem o Vera jogar, nem o Juliano foram bem marcados, né? A entrada do Rony em lugar do Bruno, ela deu uma consistência melhor ao meio campo, né? E a gente pensou até em ter uma profundidade maior pela lateral direita, mas também não fomos bem. Tentamos com o Paulinho fazer esse meia de aproximação e chegada na frente, junto com o Maicon, e hoje não surtiu efeito. No final, o terceiro gol é meu, do Goiás, a culpa é minha, que eu tentei empatar, pondo o Júnior Moraes, tirando um zagueiro, um Balbuena, e acabamos tomando o gol, mas eu não arrependo, porque tento pôr o time, um jogador, uma bola, e arrisca empatar o jogo, e acabamos que tomamos o terceiro gol. Num dia assim, que eu estou aqui há 2 dias, né? E o que eu tenho que falar com o jogador, eu falo dentro do vestiário, eu não falo aqui, não exponho. Assim, posso só falar para você que não estou nada satisfeito com o meu trabalho, com o que eu vi do nosso jogo. Não é esse o jogo que eu quero, não é esse o jogo que eu pretendo ter, né? E agora, mesmo tendo jogo domingo e quarta, entra um pouco do meu trabalho. E você pode ter certeza que em 10, 15 dias você vai ver um time... Duílio, como vocês da presidência, diretoria, vê esse movimento Fora Cuca? Hoje a gente viu depois do jogo aqui algumas faixas estendidas. Para o jogo de quarta-feira, isso pode se propagar em maior número. Como vocês estão se preparando para esse momento? Acho que não é questão de se preparar, como eu coloquei antes, né? O Corinthians é o time da democracia, a gente tem que saber ouvir e escutar protestos de forma pacífica, lógico. Em relação à contratação, eu já falei bastante, né, no dia da apresentação dele, conversando mais de uma hora e meia com todos que estavam presentes. Mas eu vejo assim, né, eu acho que a gente vive uma democracia, o Corinthians é o clube da democracia, e os protestos a gente sabe sempre aceitá-los de forma pacífica. Rodrigo, eu queria que você falasse um pouco do campo, né? Esses primeiros dias do Cuca lá no CT, os treinos dele, o que mudou do trabalho do Fernando Lázaro, e esse primeiro jogo dele também, por favor. Acho que o treino praticamente não deu, né? Não deu, foi um pouquinho no dia que chegou, e no outro dia já era a preparação para o jogo, né? Muito pouco tempo de trabalho, mas o que a gente vê é que precisa ter uma mudança de postura dos atletas dentro do campo. Isso, se a gente não jogar mais, não se entregar mais, não mudar essa postura, fica difícil qualquer resultado positivo. Duílio, uma parte da torcida pede por reforços, fala que sem reforços o Corinthians não vai conseguir se desenvolver. O que você pode dizer para esse torcedor? Primeiro, a gente entende a torcida, escuta, mas nesse momento, por exemplo, a janela de transferência está fechada, isso só em julho, e eu acho que o nosso time é muito forte para jogar e tem condições de entregar muito mais do que ele está entregando. Então, independente de novos reforços, o que a gente tem dentro do elenco, o Corinthians pode jogar muito mais bola, tem condições de reverter o resultado na quarta-feira, num campeonato que é muito importante para nós no ano. Contas foi aprovado no Conselho Fiscal por unanimidade, no CORE por unanimidade, então acho que estão boas, e agora o nosso foco é a gente melhorar o futebol, que está precisando melhorar muito. Duílio, eu queria esclarecer 2 pontos aqui. Durante o jogo, a equipe feminina do Corinthians, através de jogadores e Arthur Elias, emitiram mensagens nas redes sociais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E hoje também nas redes sociais circulou muito que...
Tá aí, ó, eu até pedi para voltar para mim, porque a gente já mostrou aí que o repórter ali fez a pergunta da insatisfação das jogadoras do elenco profissional feminino do Corinthians e a gente falou sobre isso. E ali o Duílio fala que precisa melhorar o futebol, precisa muito, coisa que você não fez nada na sua gestão para melhorar. Tá? Contratações que não deram certo e ainda para piorar, você me faz essa palhaçada de trazer o Cuca. E eu vou falar uma coisa aí, torcedor corintiano, pode ficar bravo. Com esse futebol, não ganha do Remo. Não ganha do Remo quarta-feira e não ganha do Palmeiras lá no sábado. Que aí o pau vai torar, meu irmão. Que aí o pau vai torar de vez. Você entendeu? Porque vai ser eliminado pelo Remo e vai perder o clássico pro maior rival. Aí eu quero ver quem é que vai vir defender o senhor Cuca. Aí vai falar, Edu, você tá torcendo contra? Muito pelo contrário. Amo o Corinthians, sou corintiano, assumo o meu time, amo o Corinthians. Mas o pau vai torar, meu irmão. Porque com esse futebol, vocês não vão ganhar de ninguém. Tá? É isso que a gente ia pra falar do Corinthians. E agora vamos dar sequência aí que o programa tá chegando no finalzinho. E nós vamos mostrar os gols do São Paulo, o teu Cruzeiro, o teu Palmeiras aí. Coloca os gols pra gente, Eric. Por favor, da vitória do São Paulo aí contra o América Mineiro, 3-0, a estreia do Dorival. Coloca aí, por favor. Boa tarde. Que continue confiando, o trabalho vai ser desenvolvido. Eu não tenho dúvidas que nós chegaremos a objetivos. E o que eu posso prometer é muita luta, dedicação, muito trabalho, muita entrega, comprometimento de toda a equipe que esteja conosco em busca dos melhores resultados. São Paulo, se tiver, coloca os gols do São Paulo na sequência, já coloca os gols do Cruzeiro, do Atlético, já põe tudo na sequência que a gente já faz um giro e deixa o Palmeiras para falar um pouquinho aí no final. Deu algum probleminha aí tá aí agora os gols do São Paulo, primeiro gol aí do Luciano. Luciano fazendo 1-0 pro São Paulo. Se quiser acelerar, Eric, e já colocar aí os outros na sequência, pode pôr, não precisa nem pôr replay, não. Travou aí, ó, o gol do São Paulo, gol... Qualquer coisa volta pra mim, Eric, não tem problema não, qualquer coisa volta pra mim. Deu um probleminha aí nos gols do São Paulo, a gente falou muito aí do Corinthians aí, São Paulo que venceu o América Mineiro por 3-0, tá? O São Paulo e o América Mineiro criou chance pra caramba, viu? Quem vê o placar aí 3-0, acho que o São Paulo mandou no jogo, o América Mineiro, o jogo foi bem complicado, o América Mineiro acabou ali perdendo muitos gols, né? Aí já é o segundo gol do São Paulo, né? O gol do Caleri. É o segundo gol do São Paulo. E o São Paulo depois vai fazer o terceiro gol com o Max Paulo aí, numa bobeira aí da zaga ali do América Mineiro. O São Paulo faz 3-0, Dorival estreia com vitória. E o São Paulo conquista aí sua primeira vitória jogando em casa. Aí já vamos ver o gol do Cruzeiro e Grêmio. Cruzeiro venceu o seu jogo aí por 1-0, gol do Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues vai fazer o único gol aí, o Cruzeiro de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Reencontrando sua torcida no Brasileirão da Série A, vencendo aí por 1-0. Tem até uma imagem do Jerry aí, o Ratinho, indo dormir feliz com a Raposa, os jogadores comemorando. Aí, ó, o Jerry, feliz da vida, né? Pra quem... Jerry é o mineiro, né? O Ratinho, indo dormir feliz da vida aí com o Cruzeiro. E aí, na sequência, a gente vai ter a comemoração dos jogadores com a torcida. Tem áudio dessa comemoração? Tá aí os jogadores do Cruzeiro indo fazer a festa com a torcida. E o Fluminense, líder do campeonato, venceu o Atlético Paranaense 2-0. Já coloca o Fluminense também na sequência pra gente poder ver os gols do Fluminense. Tá aí, Fluminense, gol do Lima, o primeiro gol do jogo, golaço aí do Lima, a bola desviou ali e o Fluminense fez 1-0. E na sequência já é o Nino fazendo o segundo gol que consolidou o Fluminense na liderança do campeonato. Aí o gol do Nino, de cabeça, golaço, o Nino sempre fazendo gol aí pelo Fluminense. 2-0. E Palmeiras e Vasco, já mete aí na sequência também, Érica. Vasco aí voltando à Série A, fazendo uma festa linda, recepcionando ali os seus jogadores. Tá aí a festa da torcida do Vasco. E já pode ir para os gols, Eric, direto aí, se tiver os gols do Palmeiras e do Vasco aí, a gente só não vai ter, acho que o segundo gol do Vasco, que a TV Vasco aí acabou só mostrando a comemoração. Tá aí a torcida do Vasco e os gols, né?
Pode colocar aí os gols da vitória, por favor. Tá aí, ó, o primeiro gol do Vasco aí, o Vasco da Gama foi o... Aí, ó, o primeiro gol do Vasco marcado pelo Pedro Raul. Pedro Raul fez o primeiro gol do Vasco, o Vasco saiu com 2-0, aí já é o segundo gol do Peck, do Gabriel Peck, mas não tem o segundo gol do Gabriel Peck, só vai ter os gols do Palmeiras de empate. Palmeiras que o Vasco saiu com 2-0, o Palmeiras foi buscar no finalzinho ali o gol de empate. O gol do Rafael Navarro, tá aí o gol de cabeça do Rafael Navarro, descontando ainda no primeiro tempo, 2-1. E o gol do Arthur, lá no finalzinho o gol do Arthur. O Arthur vai fazer aí o 2-2 e o Palmeiras teve chance de virar, hein? Palmeiras jogando muita bola, um time incrível, mesmo quando sai perdendo, vai buscar, reage. Tá aí o gol do Arthur de cabeça, 2-2 e o Palmeiras, pode voltar aqui, Eric, obrigado. Palmeiras que acaba aí consolidando esse empate. E o Abel Ferreira, o que falar desse cara, né? Todo o programa a gente vem aqui e fala do Abel Ferreira, o quanto esse cara é monstro, o quanto eu sou fã do trabalho do Abel Ferreira, e o Palmeiras vem fortíssimo aí na briga pelo título. Essas são as informações aí do nosso programa Voz das Arquibancadas, que vai chegando ao seu final. E eu queria mais uma vez agradecer a todos que esteve aqui conosco, aqueles que ainda vão assistir no YouTube, porque eu sei que tem muito torcedor aí que chega depois das 9 em casa, 9h30 e corre lá para assistir nosso programa. Obrigado pelo carinho. Conto com vocês na próxima quinta-feira. Uma segunda-feira aí maravilhosa, um início de semana abençoado aí para vocês. Obrigado mais uma vez por todo o carinho. E na quinta-feira nos encontramos para falar muito mais aí de futebol, dos campeonatos. Tem aí Copa do Brasil. A gente volta aí na quinta-feira para trazer mais informações para vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e até lá.